No vídeo anterior, eu estava falando a respeito da tristeza que vem segundo Deus, que é a tristeza que produz arrependimento, que a ninguém traz pesar. E agora, como último ponto sobre a tristeza, eu quero falar dessa tristeza proveniente de Deus, contrastada com a tristeza proveniente do mundo. A tristeza do mundo produz morte, segundo Coríntios 7:10. Enquanto a tristeza ocasionada por Deus é uma manifestação da vida, a tristeza ocasionada pelo mundo é a manifestação da morte já existente. Muitas pessoas reconhecem as consequências desagradáveis de seus pecados e são persuadidas de que são culpadas. Isso resulta numa tristeza superficial que pode conduzir a uma reforma temporária, mas não uma volta genuína a Cristo buscando perdão. Diferentemente, a tristeza segundo Deus é acompanhada pela convicção de pecado, que é uma obra do Espírito Santo. Isto está em Atos 2:37. A tristeza que não leva ao arrependimento é uma tristeza apontando que a morte continua na existência do pecador. Na verdade, não é a tristeza que produz morte, mas a tristeza de alguém que está morto, uma tristeza que não leva ninguém à busca pela vida. É uma tristeza que leva a pessoa a permanecer no estado de morte em que ela já se encontra. O que aconteceu a Judas, por exemplo, é um clássico que ilustra o resultado da tristeza do mundo que o levou a tirar a própria vida. Nesse sentido, é tristeza de morte. Judas deu cabo à vida porque a tristeza que ele teve não procedeu de uma ação compassiva de Deus, mas a sua tristeza teve o mundo como sua morte. O substantivo grego metameletes, usado por Mateus, expressa um sentimento de remorso que Judas teve ao trair Jesus. Perceba que Judas sentiu remorso mostrando que havia feito algo muito terrível. Mas não houve nenhuma tristeza proveniente de uma ação divina. Ao invés de ele se voltar para Deus, ele deu cabo à própria vida, tão cheio de tristeza amarga que ele teve. Veja o que diz Mateus: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. E ele atirou as pedras para o santuário e retirou-se e foi enforcar-se. Diferentemente do que nós já vimos, Pedro, no caso, em Pedro houve um reconhecimento de pecado, de ter traído o sangue inocente, mas não houve uma volta para Jesus. O remorso é um sentimento de culpa, uma sensação de terrível mal-estar pelo fato de um erro ter sido cometido contra uma outra pessoa. Entretanto, o remorso não é uma tristeza amarga que provoca resultados positivos do pecador. O remorso produz uma inquietação, um desconforto que leva o pecador a uma atitude extremamente negativa. No caso de Judas, o remorso o levou ao suicídio. Tão grande era a pressão da culpa por sua traição ao Santo de Deus. A princípio, em sua vida de ignorância do Evangelho da Graça, Lutero lutava com a ideia de arrependimento. Ele dizia: a palavra arrependimento era repulsiva, mas quando aprendi a revelação do livre perdão, todos os textos a respeito de Mateus são importantes para mim. No caso de Judas, o remorso o levou ao suicídio. Tão grande era a pressão da culpa por sua traição ao Santo de Deus. A princípio, em sua vida de ignorância do Evangelho da Graça, o reformador Lutero lutava com a ideia de arrependimento. Olha o que é dito dele. A palavra arrependimento era repulsiva para ele. Mas quando Lutero aprendeu a revelação do livre perdão, todos os textos a respeito do arrependimento começaram a ter um charme para ele e a atraí-lo.
Nos tempos de trevas espirituais, Lutero abominava o verdadeiro arrependimento, mas quando a luz da vida lhe chegou, a sua alma se encantou com a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Creio que a experiência de Lutero deva ser a mesma que todos os que foram atraídos a Cristo pela tristeza segundo Deus que produz genuíno arrependimento. A tristeza do mundo produz dor, mas não opera nenhum bem ao pecador. A tristeza do mundo não possui nenhum efeito transformador no pecador. Ela não possui nenhum efeito mágico na vida dele. A tristeza do mundo pode produzir algum tipo de vergonha, mas não é um sentimento que reaproxima o pecador de Deus. Entretanto, quando Deus concede a tristeza ao pecador, este se volta chorando para Cristo, que se transforma em alegria quando o pecador reconhece o perdão que procede dele.